mas era tal a escuridão que foi uma tentativa inútil. Decidido a acabar com as minhas dúvidas, passei a mão direita por entre as duas metades do tecido até tocar naquela forma. Incrível! Com efeito, tratava-se do xale ou sudário que Nicodemo tinha dobrado e atado em volta da cabeça de Jesus, levantando assim um maxilar inferior para evitar que ficasse com a boca aberta. Deus do céu! Exclamei, sem conseguir conter o meu espanto. Como é possível? O desconcertante desaparecimento do corpo não alterara a posição original do sudário, que continuava no mesmo lugar e abraçando uma cabeça inexistente. A lógica e o meu senso comum ficaram seriamente afetados. E, durante mais de um minuto, continuei ali, totalmente desconcertado. Se o cadáver tinha sido roubado, lutava eu por racionalizar o assunto. Por que é que os panos estavam como se ninguém tivesse tocado no rabi? O normal teria sido que, ao mexerem no corpo, o lençol que o envolvia caísse para o chão. Ou que fosse juntamente com os restos mortais do crucificado. Teria sido mais cômodo transportá-lo, aproveitando precisamente aquele grande lençol. Tive de render-me à evidência. Apesar de saber que, sem a menor consistência científica, aquele cadáver parecia ter se esfumado ou evaporado. Só assim se podia perceber que o linho que repousava sobre a sua parte frontal tivesse caído docemente sobre a metade dorsal. Emocionado deixei-me levar, antes de abandonar o lugar, por outro impulso irresistível. Aproximei os meus lábios do lençol e dei-lhe um beijo cheio de fervor. Nesse instante captei algo novo, um cheiro penetrante, de certo modo, familiar. Mas não soube identificá-lo. Dei um último olhar à cripta e, rapidamente, voltei para a radiante claridade. A minha habitual falta de jeito e o fato da abertura do sepulcro ser tão estreita fizeram com que, ao sair, desse uma pancada enorme no meu ombro direito. A minha intenção era regressar a Jerusalém e localizar as mulheres. Tinha de reconstituir os acontecimentos na propriedade de José durante os minutos que antecederam o nascer do sol. Mas aquela pancada que dei na moé foi providencial. Peguei de novo na vara e, enquanto alçava o meu ombro dorido, reparei noutro pormenor singular. A pedra que habitualmente servia para tapar o poço e que fora colocada pelos soldados ao pé da pedra redonda para reforçá-la. Ao contrário da segunda pedra, esta mó de moinho não estava caída no caminho. Tinha rolado para a esquerda, seguindo o rego de 20 centímetros de profundidade e 30 de largura que havia ao pé e a toda a largura da entrada. Como foi possível? Nem os soldados nem eu próprio tínhamos visto sair ninguém de dentro do túmulo que pudesse tirar aqueles 700 quilos, ou talvez mais. Imaginar que alguém pudesse é pouco verossímil. A verdade é que a grande pedra circular de 1 metro de diâmetro tinha sido retirada, deixando a entrada praticamente escancarada. Só uma parte da mesma, uns 30 centímetros, continuava obstruída pela borda direita da mó. Naturalmente, aquele vão era suficiente para permitir a passagem de uma pessoa. Contudo, contrariamente ao que tinha sido revisto pelo cavalo de Troia, o movimento das pedras, a julgar pelo que eu tinha diante dos meus olhos, não pôde ser devido a uma explosão no interior da cova. É verdade que eu vira sair uma labareda de luz que se propagara até as árvores mais próximas. Aquela língua de um branco azulado, no entanto, não foi acompanhada de qualquer detonação e, além disso, fora posterior ao deslocamento da pedra que fechava o túmulo. Se tivesse produzido uma onda expansiva, a laje principal teria caído e teria se partido pela base. Examinei a pedra sem encontrar qualquer vestígio da hipotética explosão. Era claro que algo ou alguém, com uma força mais que respeitável, a tinha feito rolar. O mistério, longe de ser esclarecido, complicava-se de minuto a minuto. Subi os degraus e, quando cheguei ao topo, voltei-me para o sepulcro. Era estranho, muito estranho, aquela labareda luminosa não ter chamuscado os degraus ou as paredes do fosso. Medi com os olhos a distância em linha reta desde a entrada até onde me encontrava. Não chegava a 3 metros. E logo a seguir, guiado pela intuição, dei meia volta e olhei para as árvores de fruto, situadas a pouco mais de 4 metros.
A língua prolongara-se, seguindo uma via de escape natural, em sentido oblíquo e até a ramagem daquelas árvores. No total, uns 7 metros. Fui andando até a base de um corpulento sicômoro que, de acordo com a trajetória da radiação, deveria ter sido o mais afetado. Eu estava certo. Parte da folhagem e um grande número de bagas apresentavam um aspecto diferente do resto da árvore. A ramagem estava ressequida e cinzenta, como se uma súbita onda de calor a tivesse calcinado. Parti uma pequena amostra, apanhando também alguns figos. E ao cheirá-los, tive a mesma sensação que ao beijar o lençol. As bagas, sobretudo, desconcertaram-me. Estavam consumidas e duras como fósseis. Dei uma volta àquele belo exemplar, não consegui descobrir mais nenhum sinal de secura. O sicômoro apresentava uma florescência normal. Talvez uma análise minuciosa no berço pudesse fornecer alguma luz sobre este enigma tão desconcertante. E, depois de guardar no saco algumas bagas, várias folhas e 2 ou 3 raminhos, dirigi-me para a cancela, disposto a procurar as mulheres. Elas, eu tinha certeza, podiam ajudar-me. Eram 7h30. Dos pequenos montes do norte, Jerusalém aparecia ao caminhante, como um veado deitado nas colinas. A luz da manhã branqueava as suas muralhas, pintando de vermelho e amarelo o calcário das suas casas bizarras, quadradas, que galgavam por ambas as encostas do Vale do Tiropéon. Nos grandes bairros, o do noroeste e o de Acre ao sul Catachtene, elevavam-se, preguiçosas, grande número de finas colunas de fumo cinzento. A vida despertava, pujante e livre. Entre o ocre cúbico daqueles milhares de casebres, separados por outras tantas sombras móveis, os palácios dos Asmonianos, de Herodes e dos sumos sacerdotes, com as suas torres de pináculos dourados e brancas açoteias. Mais além ao oeste, o peregrino podia vislumbrar o quebrado perfil da muralha abraçando a cidade e estendendo-se, desafiador, até o cume do cerro do Gareb. Uma comichão foi me invadindo à medida que me aproximava da movimentada Porta dos Peixes, na muralha norte. Desde as primeiras horas que o vai-vem de homens, animais e carros era constante. Lancei um olhar para a forma comprometedora como estava vestido e, com uma ponta de receio, agarrei-me com força à vara, caí naquela mar de comerciantes, hortelãos, pastores, peregrinos de 1000 terras e rebanhos de bálidos monótonos. Jornaleiros tão andrajosos como eu, transportando toda a espécie de ferramentas agrícolas, saíam em bandos ou solitários, rumo aos hortos e campos de lavoura. Às portas da cidade, aleijados, mendigos e vagabundos estendiam os seus famélicos braços à passagem dos viajantes, fazendo soar um ou outro lepton no fundo das suas escudelas, apregoando as suas misérias entre lamentos ou suplicando benevolência e caridade. Vários traficantes de Alexandria, trajando luxuosas vestes de linho, contemplavam, extasiados, a resplandecente e altiva cúpula do templo, provocando comentários de admiração entre os judeus menos favorecidos pela fortuna. E entre tanta confusão, centenas de peregrinos, entrando e saindo do recinto amuralhado, esquivando-se mutuamente ou desculpando-se com gestos exagerados e intermináveis quando tropeçavam uns nos outros. Havia-os de todas as latitudes. Hebreus da Babilônia, de negros mantos até as sandálias, persas de rutilantes sedas recamadas de ouro e prata, judeus das mesetas da Anatólia com as suas típicas roupas ou fraldas de pele de cabra e fenícios de calções multicoloridos. Ao atravessar o arco da Porta dos Peixes, um cheiro penetrante de peixes fez-me recordar que ali era o lugar habitual dos tírios. À sombra da muralha, uma dezena de fenícios, todos eles pagãos, animava a clientela para que provassem as excelências das recentes capturas do lago de Genesaret e da vizinha costa de Tiro. Ao olhar os carros pude distinguir alguns belos exemplares de percas, salmões, timalhos e lúcios, cuidadosamente protegidos entre folhas de feto e grosso sal diamantino. Astutamente, punham à vista os peixes considerados puros. Todos os que a lei de Moisés classificava como impuros, eram escondidos debaixo dos carros, os que não tinham escamas ou barbatanas.
Depois de ter suportado 12 a 15 horas desde a sua possível saída do litoral mediterrâneo, a mercadoria não estava muito deteriorada. A neve, embora conhecida e utilizada como meio de conservação de alimentos, ainda era um artigo de luxo, apenas acessível às mesas dos imperadores e dos ricos. Quando rejeitei a oferta de um dos vendedores, e ao captar o meu sotaque estrangeiro, o Tyrion piscou-me o olho. Puxou um cesto escondido debaixo daquela improvisada banca e, num tom de cumplicidade, informou-me que as suas raias, lampreyas, lagostas, enguias e silouros não tinha por que invejar os peixes puros. Correspondi-lhe com um sorriso e, desejando-lhe saúde, afastei-me daquele lugar empestado e enlouquecedor. Curiosamente, a maior parte dos clientes eram homens, judeus de barbas espessas e bigodes, vestidos com os seus roupões clássicos às riscas verticais, vermelhas e azuis, agarrados aos cestos de palha, que levavam na mão e em que iam colocando as compras. Fui abrindo passagem para o lado sul, aos tropeções, à procura da muralha que separava o setor noroeste no não menos concorrido bairro ou Cidade Baixa. Tal como narra Joseph em A Guerra dos Judeus, v. 42.143, esta muralha, conhecida como a primeira, partia do flanco norte, onde está a Torre Hípico, estendia-se do templo, seguindo depois até a Cúria e terminando no pórtico. As vielas de Jerusalém, com a sua desordem infernal, sempre foram um tormento. E as que iam ao grande mercado do bairro mais alto, o Suca Elion, não o eram menos. As casas e oficinas de adobe, encostadas umas às outras e estas sobre aquelas, fundidas no labirinto de sombras, becos sem saída e centenas de degraus úmidos e pestilentos, devido à urina das crianças e dos animais de carga, era um grande problema para quem quisesse orientar-se.